Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha. Tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje é sobre a Mesopotâmia. Mas, tio Lili, aonde que fica essa região? Pois é, gente. Hoje, o atual Iraque fica na região chamada de Oriente Médio. Então, fica entre a África, Europa e Ásia. É uma região considerada Ásia, mas fica ali no meio desses três continentes. Beleza? Então vamos nós. Então, essa região entre rios, dois rios importantes, o rio Tigres e o rio Eufrates. Nomes diferentes, né? Então nós vamos ver muitos conhecimentos diferentes, palavras diferentes, culturas diferentes. E aí a gente vai ampliando, né, o nosso conhecimento. Para isso que serve a história. Então nós temos aqui, ó, a região do rio Tigre e a região do rio Eufrates. Galerinha minha, essa região toda aqui é muito quente, marcada por montanhas, desertos e um ar muito seco. Então, a vegetação é muito complicada, porque na área de deserto só tem areia e é difícil de viver, não tem como você plantar. Mas, justamente nessa região entre rios, na borda dos rios, é uma região fértil. Mas por que, tio Lili, só nessa região? Pois é, lá nas nascentes desses rios, chove muito. E ao chover, o nível dos rios aumenta. E aí as águas vão arrastando materiais, galhos de árvore, bichinhos que morrem. Então as águas vão carregando esses materiais, né? Essas folhas, animais mortos, e vão arrastando. Quando tem um período de seca, o nível desses rios diminui. Esse material fica ali em sua borda, em seu leito. E aí os micro-organismos, você já deve ter visto aí na área de ciências, os micro-organismos, bactérias, elas decompõem esse material e esse material se transforma em humus, uma substância que fertiliza o solo, certo? Então, esses povos aproveitaram a borda desses rios para plantar. Outros povos usavam esses rios para fazer canais, e aí esses canais, barreiras, diques, para desviar o curso desses rios para perto de si, né, ou para as regiões mais longínquas, né, mais longe. Outras faziam grandes construções, nós vamos falar sobre os zigurates, faziam e montaram cidades muito antigas, cidades como Ur, Uruk, cidades que depois se tornaram comerciais e foram ganhando importância, acabaram sendo dominadas por outros povos por conta disso. Então vamos nós. Bem, então nós temos aqui, ó, essa região mais escura, são as cidades mais antigas da história, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Aqui é uma representação gráfica, um desenho, né, de como seriam as casas. Na verdade, são prédios importantes do rei, dos escribas. Nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco lá na frente. A área da Mesopotâmia na atualidade. Então, nós temos aqui, ó, Iraque, a principal região, né? Iraque, Síria e aqui, ó, o Kuwait. Esse Kuwait é um país que hoje, esses países todos aqui do Oriente Médio, eles hoje são muito importantes na área de petróleo. Bem, aqui de novo, a região da Mesopotâmia, esses países hoje, ó, um mapinha, onde olha só onde eles ficam localizados no globo, ó, essa região aqui, como eu falei para vocês, entre África, Europa e Ásia. Vale lembrar que como o Oriente Médio fica aqui, ó, né, entre esses continentes, é uma área também muito estratégica,
Então tem a importância do petróleo, tem a questão estratégica, porque... Então, galerinha minha, tudo bem? Então vamos para a nossa aula número 2 sobre Mesopotâmia. Estávamos falando sobre a importância desses rios, e aqui nós temos a chamada crescente fértil. É o nome dado a todas as civilizações que dependiam desses rios, né? Então, olha só, toda essa área aqui. Então, pode ter um formato de uma lua crescente, né? E é uma área boa para a agricultura. Vamos nós. Bem, foi em função dos rios, de suas cheias periódicas, da construção de canais de irrigação, que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Então, nós temos aqui, ó, de como que isso é uma representação de como que eram as atividades nessas regiões, né? Então, olhem que bacana, já existia uma espécie de arado rudimentar, simples. Aqui tem um outro agricultor colhendo material, bem provável que tenha sido aqui o papiro. O papiro servia para várias coisas, né? Eles faziam papel, eles faziam embarcações, enfim. Nós temos uma área aqui de criação de animais, nós temos uma espécie de forno, onde eles estão aqui, ó, fazendo os potes de argila, aqui um abrigo, aqui, ó, pessoas carregando potes, ó, comércio, mulheres, né? Ao fundo, pessoas carregando material com gado. Tudo, vocês observem aqui, ó, que tudo próximo a esses rios, né? Bem, vamos lá. Em certas épocas do ano, os rios Tigre e Eufrates enchiam e inundavam suas margens. Essas cheias fertilizavam o solo, favorecendo ainda mais o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Já falamos sobre isso. Olhem que bacana, ó, outra representação aqui, ó, na imagem, eles chegando de barcos que eram feitos de papiro, como eu falei para vocês. Olha aqui, ó, a folhagem do papiro. Observe, ó, papiro, papel. O papel tem origem na palavra papiro. Entre os alimentos cultivados, nós temos aqui, ó, o trigo, a cevada, o centeio, legumes e hortaliças, frutas como a tâmara, algodão. Observe o seguinte, gente, o trigo, ó, eles faziam pães, faziam massas tipo pizza. Pizza? Esses povos inventaram vários alimentos. A cerveja da cevada. Cerveja? Mas cerveja, Lili? Pois é, a cerveja da fermentação da cevada. A cevada, do centeio, do trigo. Então, esses alimentos eram a base desses povos. Os animais, o cabrito, a ovelha, carneiro, porcos. Os pastores trocavam seus produtos com agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes das cidades. Faltou um S aqui, ó. Então, galerinha minha, esses pastores também faziam outras atividades. Não é que assim, os pastores só pastoreavam. Não. Eles eram também agricultores, artesãos. Então, naquela época, não tinha o pedreiro que só trabalhava com construção. O pedreiro também podia, em outros determinados momentos, sob a falta de atividade, falta daquele recurso, esses pedreiros podiam trabalhar como artesãos, como agricultores, como pastores. Eles também criavam bois, jumentos, cavalos, camelos. Estes últimos eram utilizados por meio de transporte, né, como principal meio de transporte. Os camelos eram para eles como se fossem hoje os caminhões que nós temos. Eles eram fortes, eles eram usados para
para trajetos longos, para lugares onde eles iam fazer longas viagens, os camelos não precisavam de muita água, né? Então isso aí dava uma... Então estávamos falando sobre os camelos, né? Que eram usados para longas viagens, eles eram resistentes, consumiam pouca água, a água era um recurso difícil para eles, né? Como eu falei para vocês, viviam numa área de deserto. Bem, vamos continuar. Além da agropecuária, os mesopotâmicos praticavam o artesanato, o comércio, tanto que mantinham relações comerciais com diversos outros povos de áreas vizinhas, né? Não é? Então nós temos aqui, ó, comércio deles com os egípcios, da região da Arábia, com a região da Pérsia. Então, comércio de ouro, prata, outros produtos. Vocês devem pensar assim, mas seu Lili, então a vida era muito boa. Todos eram ricos, havia alimentos para todos. Será? A resposta é... não. Nem todos usufruíam dessas riquezas todas, de tudo que era produzido. Vamos entender o porquê. Vamos continuar ainda o comércio. Olha só, nós temos tecidos. Olhem que bacana, tecidos bem trabalhados, não? Tecidos e tapetes. Bem, madeira. Ó, alguns produtos eram importados, comprados de fora, como madeiras, metais, marfim, pérolas. Marfim, gente, aquele material de dente de elefante. Os mesopotâmicos fabricavam de novo. Ai, meu Deus do céu, fabricavam não, tio Lelê. Confeccionavam armas, joias, que eram depois exportados, mas também vendiam para outros povos produtos como tecidos, lã, cereais. Eu falei algodão, né? Lã, algodão para outros povos. Bem, a sociedade, como agora nós vamos falar sobre essa questão da riqueza, pobreza, como é que era, né? Bem, ela era hierarquizada. Que é isso, tio Lelê? Ou seja, havia uma escadinha, né, de quem estava lá no topo, que era mais rico e tinha mais poder, e quem estava aqui na base, que era mais pobre. O rei era o líder e tinha o poder político, poder militar. Era por meio da cobrança de impostos da guerra que o rei fortalecia seu poder. Então, nesse momento, acabou aquela coisa mais rudimentar que nós vimos lá nas primeiras aulas, lá da Era das Cavernas, onde basicamente todo mundo era igual, né? Nós falamos sobre isso. E agora não. Agora a sociedade ela tem diferenças, classes sociais, né? Então nós temos o primeiro lá no topo, o rei. Então nós temos aqui, ó, por conta dessa riqueza, da arrecadação dos impostos, o rei mandava construir grandes palácios, prédios enormes, suntuosos. Olha só, isso aqui é uma ruína. Caramba, né? Fantástico. Como que essas construções eram fantásticas, enormes, estão, muitas delas, muito bem conservadas. Nós estamos falando de milhares de anos atrás, milhares de anos antes de Cristo. E enquanto isso, tem muitas casas hoje, construídas hoje, ó, que caem, né? Pois é. Bem, gente, então nós temos aqui várias construções, repartições como oficinas, armazéns, treinamento militar. A sociedade, ó, lá no topo, a chamada aristocracia, a camada mais privilegiada, formada pelo rei, sua família, pelos nobres, sacerdotes, os chefes militares, vamos falar sobre cada um deles. Aqui no meio da pirâmide social, nós temos os cidadãos comuns, fiscais, escribas, comerciantes, artesãos, criadores de gado, camponeses, soldados. Ufa! E nós temos aqui na base os chamados escravos, que eram a maioria da população, né? Prisioneiros de guerra, pessoas livres que haviam perdido a liberdade. Então virava escravo o cara que tinha uma dívida e não conseguia pagar suas dívidas.
Pois é, isso. Pois é, imagine hoje, hein, quantos escravos. Deixa pra lá, deixa pra lá. Bem, a religião, eles eram